Estamos aqui de novo, Giovana. Estamos por aqui. E hoje o nosso assunto vai ser sobre academia, mas não é academia de malhar, fitness e tal. É academia sobre pesquisa científica. Exatamente. E esse é um tema que a gente está trazendo hoje porque é mais um espaço que a mulher vem conquistando, mas quando a gente foi estudar mais sobre esse tema, estudar mais sobre as nossas convidadas, a gente viu que a mulher ainda se esbarra nesse espaço e que acaba se tornando um desafio ainda hoje, né? Nos tempos de hoje. Inclusive, a gente estava vendo, né? Estudando um pouco sobre o universo antes de vir aqui gravar. A maioria das pessoas que fazem pós-graduação são mulheres, né? O que ocupam mais ali a parte de pós-graduação. Compensação que estão dentro, né, da academia mesmo, exercendo ali uma função na academia, menos da metade. E aí a gente foi ver que existe, inclusive, um termo chamado efeito tesoura para esse fenômeno. E, gente, o efeito tesoura nada mais é do que a redução da presença feminina, mesmo nesse espaço, né? Mesmo tendo competência e habilidade para desempenhar a função. E isso acontece por diversos fatores, né? São algumas barreiras invisíveis aí que são impostas por conta de desigualdade de gênero, assédio, parentalidade. Tem várias questões que são colocadas aqui que fazem com que esse efeito aconteça. Inclusive, a gente tem uma imagem que aí depois a Gigi aqui vai colocar na tela para quem está assistindo a gente, para que vocês entendam por que se chama efeito tesoura e o quão impactante isso é no mundo acadêmico, né, Cá? Bom, esse é o nosso assunto de hoje. A gente está super feliz com esse tema. Temos convidadas super especiais. É o 5º episódio do Mulheres que Brindam. Como vocês já sabem, aqui é um espaço para a gente ser nós mesmas, para a gente discutir, para a gente ter papo reto. Então, bora lá, roda a vinheta. E a gente está hoje, como a Cá falou, com convidadas muito especiais que vivem o dia a dia do mundo acadêmico, que é o tema que a gente vai falar aqui. E eu já quero apresentar uma delas, que é a Amanda, que está aqui com a gente. A Amanda é uma mulher povoada, que traz dentro de si várias outras. Mulher negra, periférica, destinada às vulnerabilidades sociais. Ela foi salva pela educação e, por isso, escolheu ser professora, pelo poder transformador que a educação tem. Ela é mestra e doutora com ênfase em mulheres negras, influenciada pela primeira professora negra da universidade onde ela estudou. Ela se tornou escritora e publicou o livro A Poesia de Carolina Maria de Jesus, um estudo do seu projeto estético. Amanda, seja muito bem-vinda ao Mulheres que Brindam. Bem-vinda. Obrigada, gente. Que bom estar aqui com vocês, que bom estar aqui numa mesa reunida com mulheres para falar sobre mulheres na academia. É um prazer e eu agradeço o convite. Imagina, a gente que agradece. E eu vou chamar aqui a nossa segunda convidada, então, que é, eu vou falar doutora Bianca Leão, porque ela é a minha doutora, né? Então, a Bianca é cirurgiã dentista, tem 17 anos de experiência clínica, é professora há quase 10 anos, mestre, doutora e pesquisadora. Entre o casamento e o nascimento dos 3 filhos, Bianca. 3. Me explica isso depois, tá? A gente vai fazer depois um papo só sobre isso. Cursou especialização em DTM e dor orofacial e conquistou toda essa coleção de diplomas. Bianca, bem-vinda aqui ao Mulheres que Brindam. Obrigada, meninas. É um prazer, né, estar aqui hoje para a gente discutir um assunto tão necessário, né? E acho que vai ser muito bacana, assim, esse bate-papo. Acho que vamos ter que fazer o segundo, o terceiro, porque vai faltar tempo para a gente discutir. Acho que tanta coisa importante que a gente tem que discutir. É um prazer. Muito obrigada pelo convite. Com certeza, gente, muito bem-vindas novamente. A gente tem um quadro aqui especial que quem já nos ouve, já nos assiste conhece, que é o Esquenta, que é quando a gente vê quais bebidas vocês trouxeram aqui hoje para brindar o assunto de hoje aqui. Então vamos começar com a Amanda. Amanda, que bebida você trouxe pra gente hoje pra gente brindar esse momento? Bom, eu fiquei pensando, porque a gravação é de manhã, né? Então eu fiquei meio assim. Apesar de eu, né, até gostar de ser sou uma mulher um pouco cachaceira, mas eu falei, de manhã então eu trouxe um chá, tá? Porque eu bebo muito chá, muito mesmo, minha bebida predileta, na verdade.
E aqui em Curitiba, mais ainda, né? Eu sou de Curitiba, vim para Curitiba recentemente, mas aqui em Curitiba o chá virou a minha bebida realmente, assim, minha companheira do dia inteiro. Então eu tenho chás para manhã, chás para noite, chás para tarde. Que delícia. E é um quentinho, né? Nesse friozinho. Isso, de maçã com canela. Ai, tá que eu quentinho. compartilho aí. Que delícia. Eu também sou adepta aos chás. Gente, eu e a Amanda, a gente se conhece o quê? Desde os nossos 10 anos de idade? Ai, por aí. Acho que por aí, Tem né? uns 20 anos aí, isso aí. Gente. É, isso aí. Isso aí. A gente estudou na mesma escola e nós somos de Londrina. E Londrina é uma cidade quente, né, Quente. Amanda? Pé vermelho, assim. Eu não tinha, pelo menos, o costume de tomar chá lá. Não, eu tomava, assim, mais pra dormir, né? Porque eu sempre tive, assim, dificuldades pra dormir minha vida inteira. Então eu tomava um chazinho ali de cidreira e tal pra dormir. Mas só também, né? Mas aqui eu já acordo fazendo chá e essa garrafinha me acompanha o dia inteiro. Ainda mais nesse inverno, né? Eu até Exato. brinquei com a Gi, que é mulheres que brindam, mulheres que tossem, mulheres que... Tudo. que tudo, Que né? tudo. Tô meio rouca, porque assim, Curitiba não ajuda, né? Não ajuda. Não verdade. ajuda. Não ajuda. E aí eu vou sempre carregando a minha bolsa cheia de sachês, ervas, e aí todo lugar que eu vou, esquento uma água e vou E repor. vai repondo. Fica à Ó, vontade, hein? Pode se servir. eu trouxe um chazinho aqui também pra te acompanhar. Ai, perfeito! Muito bem. Mas a gente não descarta a cachaçinha, tá? Não, com certeza. Bianca, e a sua bebida? Qual que você trouxe e por que você trouxe ela? Conta pra gente. Agora a Amanda me colocou em maus lençóis. Ela já contou na gravação e pela manhã. Mas eu não poderia deixar de trazer. Eu adoro vinho, né? Eu e a Karina, inclusive, conversamos muito sobre vinho. Gosto, tomo, né, com frequência. E eu trouxe o meu preferido, que é um vinho rosé. Estão aí representando, né, nesse universo cor-de-rosa para falar das mulheres e, assim, brindar. Eu acho que brindar é muito importante, né? As pequenas conquistas, o brindar, a gente estar aqui hoje conversando sobre esse assunto tão necessário, né? Enche essa mesa. Então, vamos brindar com vinho rosé, né? E, né, ninguém vai julgar por ser de manhã. Imagina! Né? Ninguém vai. Não vamos. Até Ninguém. a Amanda vai Sem tomar um julgamento. golinho. Todo mundo Sem bebe. julgamento. Tá aberto já. Então, Sem gente, pra quem tá julgamentos. vendo aqui a gente, essa garrafa, achei ela linda. É maravilhosa. Eu já Olha fiquei essa assim. cor. Falei, Dona. gente. É uma... Calma, dona Karina. né? Eu esqueci do Bem horário, servido, gente. bem servido, achei. Bem servido. Eu acho que é sobre, né? Eu nem me curei de Né? ontem. Bem. Maravilhoso. Gente, lindo isso aqui. Muito eu uso lindo. essas garrafas Você pra vaso. Você leva Muito pra chique. casa depois, aí você dá uma Muito contextualizada na É, garrafa. muito mas chique. Um além- brinde, então, esse encontro brinde. maravilhoso. Aquele momento de silêncio, né? né? Nossa, bem. Quem fica escutando a gente não fica vendo, né? Momento de silêncio. Maravilhoso. Gente, então vamos lá. Agora que a gente já fez nosso esquenta aqui, né? A gente pode começar. Hoje o nosso papo é sobre academia, como a gente comentou, e eu sei que vocês duas têm uma trajetória super profunda nesse universo. Então, para a gente começar aqui a aquecer os tambores também, eu queria que vocês falassem sobre como é a relação de vocês com esse universo acadêmico, para quem está escutando a gente começar a conhecer melhor vocês, né? Então, Bianca, podemos começar contigo, e aí depois a Amanda também conta a parte dela. Então, assim, dentro, né, do contexto, como, né, você apresentou, eu fiz especialização em um primeiro momento, né? E daí casei, tive 3 filhos. Quando a minha terceira filha nasceu, aquela vontade, né, de estar no universo acadêmico veio muito à tona. E uma coisa que é importantíssima, eu tive muito apoio da família, do meu marido, porque não é uma decisão fácil, né? É uma decisão que necessita entrega, dedicação. E daí fui fazer o mestrado, fiz o mestrado na Universidade Federal do Paraná. Tive um orientador maravilhoso, né? Que muito me acolheu,
uma co-orientadora tão quanto acolhedora, que entendia o meu contexto de mãe de 3, tinham 1 ano, 3 anos e 5 anos. Eu tinha 3 bebês em casa. E também fui bastante acolhida por uma parte dessa minha turma durante o mestrado. Não sei se vocês querem já que eu fale sobre o primeiro choque de realidade que eu tive, né? Manda. Uma colega, era uma turma muito jovem, né? De recém-formados dentro do mestrado. Normalmente o que o pessoal faz, né? Termina, já está inserido no universo de pesquisa, inicia o mestrado e o doutorado. Então, isso acontece muito jovem. Diferente do que eu decidi para mim, que foi aguardar um pouco e iniciar depois. E exatamente de uma colega que tinha mais ou menos a minha idade, enfim, né, experiência, digamos assim, eu escutei já de cara: se eu fosse mãe, jamais estaria aqui. Imagine que eu ia deixar os meus filhos. Escutar isso de uma mulher... Nossa, que ponderou muito também daí decidiu. Nossa, e como as pessoas foi assim, ó, a facada, falando, né? Sobre a vida dos outros, né? Tão complicado. Daí aquilo pra mim foi assim um balde de água fria, e eu tive que, né, ter esse acolhimento de todos os outros, porque realmente para mim naquele momento foi complicado, e o meu orientador foi muito importante nesse aspecto. E finalizei o meu mestrado feliz, entendendo que tudo aquilo que eu entendia como o objetivo de um professor, que era o poder de transformação, estava fazendo sentido. Eu já me sentia com esse poder transformador. Terminado o mestrado, eu fui contratada pela universidade como mestre, né, no curso de odontologia. Já era uma equipe que eu tinha contato, eu já estava inserida dentro da especialização, como professora na especialização. Entrei para o corpo docente e daí então fui fazer o doutorado, né? Um pouco mais ciente, né, do que eu iria encontrar em relação a essas barreiras. E daí mestrado são 2 anos, doutorado 4 anos, né? Mas daí aquela barreira, né? O doutorado e o mestrado também te possibilita você estar fora, fazendo pesquisa fora, né? Que a gente chama o doutorado sanduíche, né? Isso, para mim, eu tive que entender que não era possível. E tudo bem, né? Eu acho que é importante isso. Tudo bem. Então, finalizei o meu doutorado, estou dentro da universidade, entendo que eu tenho esse poder transformador para com as minhas alunas, minhas orientadas de iniciação científica, né? Que é um curso de odontologia maciçamente feminino, né? E tô lá e hoje faço pesquisa, cuido da casa, do marido, dos filhos, do consultório, gato, cachorro, periquito, planta e tudo mais. Mas não sou super heroína. Sim. Tenho vários defeitos. É isso aí. E você, Amanda? Bom, a minha trajetória, né, com a universidade, ela foi um pouquinho diferente, né? Eu chego ao curso de letras sem entender mais ou menos que era o curso de letras. Eu sempre falo assim que a minha escolha foi porque eu precisava de um curso que me permitisse trabalhar, enfim, então falei, eu vou fazer letras. E lá, assim, meio sem entender mais ou menos o que era academia, o que era, que eu cheguei bem jovem, acho que eu tinha uns 18 anos, não me recordo. Nesse caminho, eu acabei encontrando uma professora Giseu, a primeira professora negra assim, que eu tive, e ela me encaminhou para um projeto de pesquisa, né, sobre literatura de mulheres negras. E aí eu fiquei assim, fascinada por aquele universo, que eu já amava literatura, mas eu nunca tinha lido um livro de uma mulher negra na minha vida, e aquilo assim me tomou assim, de uma forma que eu falei, gente, então eu entendi por que eu tô aqui, né? Porque eu tava assim meio, o que eu tô fazendo aqui nesse lugar que não tem gente negra, não tem, sabe, assim, era tudo muito confuso para mim. E aí essa professora, ela se aposentou 1 ano antes de eu terminar a graduação,
E ela falou assim, olha, mano, eu tô me aposentando, mas ó, eu acho que você tem que continuar os seus estudos, você tem que fazer um mestrado, um doutorado. Eu nem sabia que era isso, assim, né? O que é mestrado, o que é doutorado? Ela, não, você tem que continuar os seus estudos, eu acho que o seu caminho é esse, você é uma boa professora, e nessa época eu já trabalhava, né, em sala de aula. Porque eu tinha feito magistério, né? Inclusive, que a gente fez junto. Magistério. Uhum. E aí eu já, fiz magistério. Gi é professora. Ensino médio. A gente fez ensino médio juntas, fizemos magistério, regência, estágio. Isso. Olha, e aí descobrindo coisas, contar mais. E aí nesse momento do ensino médio eu descobri que eu era professora e aí eu fazia faculdade e trabalhava, né? E ela falou, não, você é uma boa professora e você é uma boa pesquisadora, eu acho que você tem que continuar nesse caminho. E aí a gente vai encontrando as barreiras, né? Porque, por exemplo, na universidade, né, na UEL, onde eu estudei, a partir do momento que ela se aposentou, eu não tive mais ninguém que topasse estudar o que eu queria estudar. E eu sou daquelas, eu abro mão de um título, mas eu não abro mão da minha sujeita de pesquisa. Então, se eu não puder estudar o que eu quero estudar, não vou estudar, não vou fazer. E aí eu fiquei naquela, falei, gente, eu quero estudar Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, são essas pessoas que eu quero estudar. Não quero estudar essas mulheres que todo mundo já estuda, ou esses homens que todo mundo já estuda. Eu quero estudar quem me toca, né? E aí eu peguei e um professor da UFMG foi fazer um curso, dar uma disciplina para pós-graduação, inclusive. E eu lá, menininha, me enfiei no curso do homem e pedi para ele se eu podia aprender alguma coisa. Não, pode, a universidade é aberta, você pode estar aqui e tal. E aí eu estudei com ele e terminado o curso, eu falei que eu queria prestar mestrado. Ele, não, se você passar, pode ir, né? A UFMG tá de portas abertas, você trate de passar, né? Uhum. Eu falei, então eu fui, né, com a cara e com a coragem, caí em Belo Horizonte, assim, com R$60 no bolso, uma pessoa que amiga de uma amiga que eu nunca vi na vida e que falou, não, pode ficar na minha casa. E caí lá, fiz a prova, passei, e aí fiz o mestrado lá. Não tinha filhos, assim, né? Na época era solteira e fiz trabalhando, né? Trabalhava numa casa de família na época, assim, trabalhava como empregada doméstica de manhã e à tarde fazia as disciplinas. E depois, depois eu passei num concurso na prefeitura de lá e fiquei trabalhando, estudando. E aí terminei o mestrado e falei assim, acho que eu não quero mais nada não, tá bom pra mim, né, tá legal e tal, tava um pouco assim decepcionada com o universo, da academia, enfim, não foi da forma que eu gostaria que fosse, assim, enfrentei muitas barreiras, muito preconceito, enfim, eu falei, eu acho que não é pra mim, acho que é melhor eu ficar aqui na sala de aula com as crianças, que tá ótimo pra mim. E aí eu voltei pra Londrina. E aí, em Londrina, eu falei assim... Aí eu fui começar a prestar concurso, as coisas, sempre parava no título, né? Porque eu não tinha um doutorado, né? Então, eu ia bem em vários pontos, no título me barrava. Falei, bom, então acho que eu vou ter que ir atrás de um doutorado. E aí, continuei com a minha sujeita de pesquisa, que já era Carolina Maria de Jesus. Continuei, e aí eu fui pesquisar os poemas dela. E, de novo, não encontrava ninguém que queria me orientar, ninguém que queria trabalhar com Caroline e tal, e aí encontrei um professor que falou, não, vamos, né, só que eu não sei nada, se você souber, então você vai, né, eu falei, então beleza, eu vou. E aí comecei o doutorado na UEL, e era um doutorado muito difícil, porque o meu objeto de pesquisa eram os manuscritos tinham no Rio de Janeiro. E aí eu falava... Desafiador. Eu tinha que conciliar trabalho e juntar dinheiro para ir viajar e tal, porque a gente sabe como é que é a ciência desse país, não tem, assim, né? Ainda mais na minha área, que é uma área que as pessoas têm dificuldade de entender essa área da literatura como ciência, né? Então, os financiamentos, as coisas quase não vêm para nós. Então, geralmente, o pessoal da área de humanidades é o que menos tem bolsa, é o que menos tem financiamentos. E aí eu fui
E aí, no meio do caminho, tive um câncer. Aí eu falei, eu vou parar. Eu acho que não é mesmo pra mim. Não... E aí eu já tinha todo o recorte da pesquisa, tudo, mas eu falei, eu vou parar, vou me cuidar e pronto. E já era muito difícil, né? Eu falei, não vou mexer com isso mais, não. E aí eu me recordo de uma moça que estava estudando na UFSC e ela entrou em contato no início do mestrado dela, porque ela estava estudando Carolina também, ela não tinha material. E eu, nessa época, já tinha muito material sobre Carolina e Maria de Jesus, né? E aí eu comecei a ajudá-la, assim, né? Assim, meio assim, sem me comprometer. E aí ela entrou em contato, estava terminando o tratamento nessa época. Ela falou assim, professor, eu vou defender a minha dissertação e eu queria te chamar para a banca. Aí eu falei, eu não posso, porque eu não terminei o doutorado, abandonei o doutorado, fiz um tratamento, fiquei doente e tal. Ela, você tem outra pessoa para indicar? E aí eu tinha 2 nomes de colegas que tinham estudado Carolina. Uma era uma mulher negra, uma mulher branca, e o outro era um homem negro. E aí eu indiquei para ela, falou, não, professora, mas eu queria uma mulher negra para minha banca. E aí eu fiquei. E eu falei, gente, eu não conheço nenhuma doutora negra que possa ajudar. E eu fiquei, pesquisei. Eu falei, gente, não tem. Tipo assim, fui. Eu falei, eu tenho uma amiga, mas não terminou também. Eu falei, gente, eu não tenho. E aí aquilo me pegou, que eu falei assim, gente, eu não tenho nenhuma doutora negra dessa área vai ser eu pra indicar pra menina. E aí eu falei, não, agora eu vou ter que terminar essa bagaça. Eu vou ter que terminar esse negócio, né? E aí eu voltei, concluí, né? E depois acabei entrando para a universidade, né, pública. Antes eu já trabalhava na universidade privada. E aí depois eu entrei para a universidade pública e tô nesse universo, né? E assim como a Bianca falou, eu acabo entrando nessa... A gente acaba... Os alunos, né, acabam sendo atraídos, né, pela gente, né? Então acaba que eu oriento mais mulheres negras, gente que acaba... Vocês acabam sendo o exemplo, né? Exato. Dos desafios que cada uma de vocês passou. Exato. Né? E aqui, vocês já trouxeram alguns dos preconceitos velados, né? Tanto Bianca quanto Amanda trouxeram, né? Cada um com seu desafio aqui. E a gente falou no começo do efeito tesoura, que mostra a escassez de mulheres nessa área, né? E fala desses preconceitos. E aí tem mais um dado que eu quero trazer aqui para apimentar a nossa conversa, que é: enquanto 51% dos títulos de doutorado até 2014, né? Entre 96 e 2014, foram obtidos por mulheres, o número de mulheres docentes nas universidades só cresceu 1%. Então, quero trazer aqui para Bianca. Bianca, como é que você enxerga esse efeito na prática, no contexto que você está hoje? E aí você já falou dos desafios aqui, mas tem mais desafios aí que você enfrentou para chegar onde é que você chegou? Então, eu acho que assim, é interessante a gente não considerar esse dado de todo ruim, entende? Eu acho que quando a gente percebe que a maioria das vagas daqueles que estão cursando mestrado, doutorado, é ocupado por mulheres, né? O meu contexto é da área de saúde. Isso é um dado interessante, porque já a pós-graduação, ela é um desafio para a mulher que se sente obrigada a abdicar muitas vezes do ser mãe, do cuidar do seu contexto familiar, porque a academia requer dedicação, uma dedicação, uma produção, né? Muitas vezes as pessoas não entendem, né? Então a gente não é uma obrigação, mas a gente tá lá para produzir, para escrever artigo, e isso necessita dedicação. Então veja só, de repente uma mulher que está inserida dentro desse contexto e se vê no meio do processo mãe, né? A pós-graduação não tem licença maternidade. Já se tem se discutido muito a necessidade dessa licença maternidade com as agências de fomento, se essa aluna da pós-graduação é bolsista, de se entender diferente. Mas é um caminho ainda muito complicado. Muitas barreiras precisam ser removidas, né? E finalizado, né, essa
essa necessidade do vamos produzir, ela não termina, né? Você, uma vez inserida como professor em um curso de graduação, de pós-graduação, a sua produção continua sendo requisitada, né? A sua presença, muitas vezes, em eventos, em congressos muitas vezes fora do país, é solicitado, né? E como mãe, né? Eu sou mãe de 3. Por mais que eu tenha todo o carinho, apoio do meu marido, que me apoia, sempre me apoiou, é muito complicado, de repente, você dizer, olha, eu vou viajar, eu vou me ausentar, vou ficar um mês fora, o que é muito mais fácil no contexto do homem, né? É uma cultura que precisa ser discutida, mas ainda é a realidade que a gente tem, né? E daí, por conta disso, com certeza, a gente tem os cabeças, digamos, né, dos laboratórios nas universidades ocupados por homens, que podem se ausentar do seu contexto familiar, por mais que sejam pais. Várias aspas, né? Aqui. Exato, várias aspas. Eles acham que podem. E a gente segura as pontas. Exato. Podem porque tem uma mulher lá, né? Exato. E por conta disso a gente percebe essa realidade, né? Essa realidade do estar ali ocupando posições intermediárias, né? Dentro do contexto total, você está ali. Eu hoje estou, né? Óbvio, eu tenho a minha linha de pesquisa, onde eu sou a cabeça dessa linha de pesquisa, né? Tenho os meus alunos, mas me vejo muitas vezes reprimida por não estar em alguns contextos que os homens estão, nos congressos. Eu vejo, gente, sem mimimi, muitas coisas já mudaram, mas o contexto demora muito a mudar. E aonde a gente precisa agir, daí, de novo, o nosso poder de transformar é mexer na cabecinha tanto das nossas alunas quanto dos nossos alunos. Eu vejo isso, eu preciso transformar o olhar do meu filho. Eu tenho 2 meninos. A menina é importante ela entender vários contextos, mas os meus filhos precisam entender. Com certeza. Eu preciso transformar eles. Então, eu transformo eles, eu transformo o meu aluno, né? Apesar de ter a grande maioria mulheres, né, perto de mim, porque é só dessa maneira que a gente vai mudar, né, o adiante, né, as novas gerações que estão por vir, né? Então é isso, é uma barreira. É isso aí. E Amanda, pegando o gancho nisso, a gente falou, né, sobre essa pouca presença ali das mulheres. Um outro dado também é que docentes do gênero feminino, se a gente pegar só a parte do gênero feminino, menos de 5% são negras. Né? Que é muito do que você falou aqui das suas dores, de encontrar essas referências. Então, você faz parte dessa estatística, né? Então, pô, que massa que você não desistiu mesmo lá, né? Muito legal a história, né? Muito legal. Quais foram, assim, os desafios que você enfrentou nesta questão de igualdade de gênero? Olha, é igual a Bianca estava falando, a gente já tem o peso, né, de enfrentar um universo que é majoritariamente masculino, né? E aí, no meu caso, tem um recorte racial que fica muito mais evidente essa questão, né? Então, assim, uma coisa que eu sempre falo, eu sou filha de política pública e eu tô hoje na universidade por conta de política pública, né? Então, assim, eu sempre fui a única em todos os lugares que eu frequentei, né? Porque eu tive, assim, uma mãe que ela sempre acreditou muito na educação. Eu falo que a minha mãe é assim, se hoje eu estou onde eu estou, é porque a minha mãe foi antes abrindo portas, arrombando, na verdade, para que eu pudesse entrar.
Então, a minha mãe, eu sou cria de periferia, a Giovana lembra, e assim, ela sempre falava assim, ó, minha filha, se você quer sair desse buraco aqui que a gente tá, é pela educação. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça, e a minha mãe, ela sempre me incentivou muito nesse sentido, né? Então, eu sempre tive acesso a lugares que muitas mulheres negras nunca tiveram e nunca vão ter, assim, durante muito tempo ainda, né? Então, eu tive bolsas em colégios particulares, que minha mãe batalhou muito para eu conseguir tá lá. Depois, quando eu entrei na universidade, era algo assim completamente estranho para os meus vizinhos, por exemplo, para as minhas colegas do meu bairro, mas o UEL? O que é o UEL? O que é a universidade? Porque realmente era muito estranho, assim, não é uma conversa, não é uma realidade que faz parte das meninas negras periféricas, não é. Então, assim, eu era um ET no meu bairro, entendeu? Porque não tinha. E aí, quando eu cheguei na universidade, eu falo que o que me salvou foi ter uma professora negra lá que me pegasse pela mão e falasse, ó, vamos, porque esse lugar é seu. Da representatividade. Exato, né? Porque eu sempre achava que aquele lugar não era meu, né? E aí, hoje, por exemplo, então eu fiz a graduação praticamente sendo a única aluna negra da turma, a pós-graduação, e é assim, engraçado, porque a minha linha de pesquisa na pós-graduação era de literatura negra, e a minha turma era de brancos, não tinha, eu era a única aluna negra. Né? E toda essa turma estava estudando literatura negra. Exato, toda essa turma estava estudando autores negros, africanos, né? O meu orientador era um homem negro, né? Mas o cabeça da linha de pesquisa era um homem branco, né? Então, assim, eu era a única aluna negra ali, né? E depois no doutorado também. Quando eu estava concluindo o doutorado, a UEL adotou a política de cotas raciais na pós-graduação, que eu acho que foi um grande avanço assim, da universidade, porque eu passei 15 anos na universidade sendo a única em todos. Eu ia para evento, eu era a única nos eventos, eu ia pra, sempre, né? E aí, hoje eu falo assim que hoje eu já, quando eu chego, por exemplo, que é uma aluna negra de mestrado e doutorado que me convida para uma banca, eu já falo, nossa, que legal, mais uma mestre negra, mais uma doutora negra aí para o mundo, porque eu sei que o caminho que ela trilhou foi muito difícil, porque a gente tem toda a questão do racismo que acaba assim tocando numa questão psicológica e tudo, né? Mas tem toda uma questão estrutural de que nem a Bianca fala assim, eu tive apoio da minha família. Eu não tive apoio do meu ex-marido para fazer as coisas que eu quis fazer, entendeu? Porque para ele não era assim possível eu alcançar isso que eu queria alcançar. Não fazia sentido. Não fazia sentido, você entende? Então, assim, eu lembro, por exemplo, os meus afetos, né? Por exemplo, eu tive um namorado no ensino médio. Mas você quer prestar vestibular? Mas para que isso? Tipo assim, né? Então, eu não tive esse apoio, né? Eu tive que fazer tudo trabalhando e conciliando trabalho, contando moedas para ir para um evento, para fazer um xerox, para fazer não sei o quê, porque a gente não tem mesmo esse dinheiro. Então, a gente tem uma questão estrutural que é, assim, o caminho, assim, e eu tô falando, assim, de coisas reais, concretas. O caminho até a universidade para mulheres negras, ele tá, assim, muito difícil, porque você tem que sair da periferia, você tem que descer do morro, pegar 3 ônibus, chegar à noite, sabe? Chega na universidade, chega em casa meia-noite, no outro dia, 5 da manhã, você tá pegando ônibus de novo para ir trabalhar e tal e tal. Então, assim, esse caminho é muito longo. E aí, quando você chega, aí tem outras questões que são mais sutis, que não são tantas, que é a questão dos nossos próprios saberes mesmo, né? Então, os nossos próprios saberes, eles estão totalmente longe da universidade, né? Então, quando eu falo assim que eu tive que lutar pela minha sujeita de pesquisa, eu tive mesmo, porque eu tive que provar, por exemplo, Carolina de Jesus era uma escritora, que eu tinha uma tese,
Caraca. Que as referências que eu usava só mulheres negras no meu referencial teórico. Então, assim, eu já cheguei em banca de qualificação do professor falar assim, mas cadê a sua teoria? E a minha referência estava lá, só que eu só tinha mulheres não brancas, mulheres indígenas, mulheres indianas, mulheres negras, mulheres africanas, mulheres negras brasileiras, mulheres negras africanas. E então, é um outro caminho que você tem que percorrer ali, que é muito, né, complicado. E fora que o seu corpo preto e feminino dentro da universidade, ele é estranho. Eu falo que no dia da minha posse aqui, eu sofri racismo no dia da minha posse aqui. Você tá entendendo? Porque a menina do RH chegou me apresentando no departamento como professora e me confundiram com estagiária. Nossa. Eu, uma professora com pós. Então, assim, as minhas colegas brincam, assim, que eu ando com o meu crachá, eu desço do ônibus em frente à minha universidade, já enfio o meu crachá. E aí o povo, mas por que, Amanda, você fica usando crachá? Eu falei, gente, eu uso crachá porque aqui tá escrito professora, porque senão eles já me confundiram com zeladora, com estagiária, porque eu não vou assim, né? Eu vou trabalhar de tênis, moletom, é assim que eu vou trabalhar, né? E assim, os meus alunos... Como se o vestuário também fosse Exato. alguma regra. Fosse alguma regra, né? Exatamente. Mas eu coloco o meu crachá que só tem com a mulher também, diga-se de passagem. Né? A mulher tem que usar salto, a mulher tem que ter postura. Tem que estar maquiada. Agora o homem pode ir lá de tenisão. Né? Tênis, mochilinha e pá. Não, a gente não. Então, assim... e aí eu falo assim, gente, eu tenho que andar com o meu crachá. Então eu chego em sala de aula, se é uma primeira turma, eu vejo que é espantoso quando eles olham ali que é uma mulher negra que é professora, eles ficam... Mas será que é? Será que não é uma aluna? Será que não é estagiária? Será que não é? Então, assim, eu vejo que existe esse espanto, assim, um corpo preto feminino caminhando dentro da universidade num espaço de poder que não está lá limpando o chão, mas está ali num espaço... É um corpo diferente que as pessoas não estão acostumadas, né? Então, assim, eu falo que para as mulheres é um desafio dentro com os colegas, né? Igual ela falou, eu vejo que tem colegas que ficam assim, porque eu não vou num evento, e aí quando mulheres negras é mais tenso ainda, né? E aí a gente passa por vários tipos de pressões, que além essas que eu comentei, então tem aquele caso também, tem um aluno que quer estudar, é assim, Amanda, teve um caso de racismo, então você vai lá, eu falei, mas eu tenho que ir lá? Você não pode ir lá? Né? Mano, teve um caso de racismo em tal turma, você vai, mas você não pode ir lá? Eu que tenho. Então, assim, aí a gente acaba, né, tendo que assumir todas as dores do mundo, né, porque você é a única que tá ali, e querendo ou não, sua pesquisa tem uma certa militância, mas aí eles ficam assim, não, deixa a Amanda ir lá, então, falar, né? E, gente, como é importante representatividade, realmente, Exato. né? A gente aqui tá falando, né? Mulheres que Brindam, ele existe justamente para poder empoderar mais a mulher, para a mulher poder escutar de mulheres como vocês e poder seguir em frente para atingir seus objetivos, né? Para poder ter coragem. E vocês duas trouxeram questões assim do quanto vocês, na posição que estão, né? A Bianca, mulher mãe de 3 filhos, a Amanda contando toda essa história aqui, o quanto a representatividade feminina para mulheres que são mães, para mulheres que são negras e que querem enfrentar o desafio de uma academia, escutava às vezes falar assim, cara, eu também posso, né? O quanto é importante ter mais mulheres que vão lá, bancam isso para dizer assim, poxa, se ela consegue, eu também consigo. Que poder que tem isso, né? Sim, isso aconteceu comigo, eu falo assim, que eu estou onde eu estou hoje, porque eu vi uma professora negra lá, lendo um poema, analisando, e eu falei, gente, eu quero isso para mim, né? E eu vejo nos meus alunos, assim, né, que quando você chega, eu nunca esqueço, assim, acho que umas 2 semanas aqui de Curitiba, e
E um aluno negro falou assim, professora, eu tô muito feliz que a senhora tá aqui. Eu falei, porque ele, porque vê um dos nossos ali na frente, né, dá um quentinho assim no coração. Eu falo, gente, isso é tão bonito, né, porque a gente vive esse caminho toda hora, né, então assim, eu sou dessas mesmo, que eu vejo assim, são poucos alunos e alunas negras que chegam, e quando eles chegam, eu sou dessas que abraço e levo para iniciação científica, para mestrado, para o que tiver. Para incentivar. Porque eu quero que eles caminhem também. Né? É a transformação, né, Bianca, que você vem falando. Exato. E, Bianca, para trazer coisas boas aqui para a conversa, né? Vocês falaram dos desafios de vocês, você trouxe algo, assim, muito impactante para nós, no sentido assim, nossa, os homens ali dominam, né, e muitas vezes não entendem o que nós mulheres que somos mães passamos lá, e não existe nada que possa nos ajudar com relação a isso, né? Que tem melhorado, mas vocês ainda enfrentam desafios. Mas eu quero saber de coisa boa. Ok. Agora também, né? Então, para trazer coisas boas aqui para nossa conversa, compartilha com a gente, assim, quais foram suas maiores conquistas na área? Vale a pena se aventurar nesse mundo? Ai, vale. Eu sou suspeita, eu tenho certeza que a Amanda é suspeitíssima também a falar. A vida acadêmica é por quem tem dentro de si aquela vontade do eu quero transformar o meu contexto. Eu me vejo muito, essa questão da representatividade é muito verdade, é muito verdadeiro, né? As alunas chegam, nossa, prof, eu vejo, né, a tua trajetória, o que você conquistou, nossa, você é uma super mulher, né? Eu digo, não sou. Eu tenho momentos em que eu não estou bem, eu tenho momentos em que eu tenho que parar, eu tenho milhões de defeitos, mas a academia é um lugar onde o nosso coração aquece no momento em que você transforma, no momento em que aquele aluno que passou por você chega lá na frente e ele passa a ser o teu colega, né? E ele olha para você e diz, eu tive essa transformação na minha vida graças a você. Eu lembro de quando você falou determinada frase e isso me transformou. Gente, não tem preço no mundo. Se eu for falar para vocês, nossa, minha maior conquista foi um artigo na revista... besteira, isso não é nada. Muito interessante. Né? Isso é consequência. Mas você conseguir, né? Porque provavelmente, né, todos nós temos alguém que impactou a nossa vida acadêmica. Eu tenho. Meu orientador de mestrado, minha co-orientadora foram peças chaves dentro desse contexto todo, sabe? Tudo fez sentido. E poder ouvir isso, né, das minhas alunas, ex-alunas, é surreal. Sabe? 1, 2, 3 que vão realizar a transformação e mais 1, 2, 3, 10, 100, enfim. Então, acho que esse efeito, né? O efeito manada, né? E daí as pessoas começam a ter representantes, ter essas figuras que impactaram dentro do seu contexto e vão impactar em outras vidas. Vale muito a pena. Que nem você falou, né? Que você matutou ali, putz, vou entrar, vou fazer, não vou, conversa com o marido, tenta estruturar ali, organizar a casa e tal. Aí quando você decide chegar, vem uma pessoa e joga um balde de água fria, né? E eu fico imaginando, igual a Amanda falou, poxa, pega ônibus, acorda de manhã, sei lá, da periferia e tal, pra você chegar lá numa solidão, né? Você se sentir solitária, não tem ninguém, não me representa. Então, olha como vocês são peças importantes pra isso, né? Pra aquela pessoa que tá tendo essa coragem e que vê em vocês ali ou uma referência, um exemplo, uma inspiração, uma força, né? De, cara, vou sim acordar cedo, vou pra lá, ou vou sim, sou mãe, mas eu vou também conseguir. Então, isso eu acho muito legal, assim, a inspiração que vocês são pra tantas mulheres, né? E deixa eu trazer uma fala que a Bianca trouxe, que você tem 2 filhos homens e uma filha mulher. E você falou que é importante fazer essa ativação reticular com os seus 2 filhos homens. E Cá, você falou isso uma vez também, porque você tem um filho menino, né? Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso.
Nossa, vamos pegar mais vinho? Vamos gravar um segundo episódio? Mas começa você, fala aí como eu que é. Eu acho que assim, quando a gente fala em contextos de mudança, né, toda mudança começa realmente na base. E se a gente quer ser vista pelos homens de uma maneira diferente, né, de realmente ser entendida como parte de todo aquele contexto, nada melhor do que transformar seres que estão em formação, né? Então, toda essa questão, né, do masculino, né, do ser homem, se eu transformo da masculinidade, desse machismo cultural tão que tóxico, a sociedade impõe, né? A sociedade impõe. Eu posso, para o meu filho, eu tenho um filho de 16 anos e um de 14, eu posso chegar para eles e dizer, e eles percebem isso, quanto importante é a mãe deles. E o quanto eles podem ser diferentes. Veja que dentro do meu contexto, o pai deles já é um exemplo diferente, né? Mas é óbvio, ainda carrega, fruto da sociedade mesmo, uma questão de machismo que ele mesmo já entende diferente. Muitas coisas ele modificou, está desconstruindo. Mas os meus filhos já começam diferente, eles já entram em uma sociedade. Então eu vejo isso com bons olhos, né? Então eu estou preparando seres masculinos, né? diferentes para o contexto que a gente vive. Então, sorte das próximas gerações e tomara que outras mulheres pensassem assim, dessa maneira, do transformar quem está próximo. E a gente transforma com informação, com conhecimento, né? E o nosso papel é isso, é conversar, é levar essa informação. Eu falo assim, o meu filho tem 14 também, né, bem próximo ali, mesma idade do meio. Eu falo, o meu filho, acho que ele foi muito privilegiado em alguns aspectos acho que eu consegui furar algumas bolhas com ele, desde a infância, porque primeiro que eu fui mãe com 21 anos, né? Pensa uma mãe com 21 anos. Nem sabia o que estava fazendo, então eu era bem, não, vamos fazer isso. Eu fiz design, então assim, os meus amigos, né, de faculdade sempre foram muito fora ali da curva, pessoas diferentes, muita diversidade, então assim, meu filho nasceu nesse meio, então acho que ele fundamental isso. Foi muito bom, eu vejo que isso meio que transformou ele ali de forma natural, porque uma das minhas melhores amigas é lésbica, então ele cresceu ali vendo a minha amiga com as namoradas, então todo esse contexto que ele viveu, hoje pra ele não consegue compreender o contrário, é muito engraçado, estranho, ele chega e fala assim, mas mãe, por quê? Exato. Né? Eu lembro numa situação, assim, e aí você vê como é o poder da informação e dos pais, né? Eles estudavam num colégio particular, daí você pensa, não, né, família, tem toda uma estrutura, blá, blá. E aí ele chegou um dia em casa falando indignado, assim, eu lembro que ele tinha uns 7 aninhos, assim. Aí ele, mãe, você não sabe o que aconteceu hoje. Eu falei assim, o quê, né? Meu Deus, já cheira, já pensa pior, Vou lá amanhã. Aí ele falou assim, tava eu e o fulaninho lá escolhendo pessoas pro time, sabe quando fica, fulano, agora você, que é a parte tenebrosa, né? Eu digo assim de passagem, quem que inventou isso, né? Exato. Ficar por último é terrível. Meu Deus do céu. Aquela ansiedade, né? Não vou ser chamado. Enfim, estavam lá escolhendo o time, e aí ele falou assim, não lembro o nome do menino, sei lá, Matheus. O Matheus, você acredita que o Matheus não escolheu o Pedro porque o Pedro é negro, mãe? E ele assim, mas por quê? Eu não consigo entender. E ele veio com essa dor pra casa, assim, sabe? Aí você fala assim, poxa, mesma idade, mesma geração, você fala assim, nossa, a geração, ela tá mais preparada. Mesma idade, mesma geração, pensamentos totalmente diferentes. Então, assim, da onde veio isso? Olha da base, da família, exato, né? olha só como o contexto, ele
ele é muito importante. Ele realmente faz mudança. Então, redes de apoio que realmente tragam, né, o que é ser diferente, né? Que realmente conscientizem isso, tem muito poder. Então, o seu filho, ele não consegue enxergar o contrário. Mas porque você proporcionou um contexto para ele em que ele cresceu nisso e falou assim, cara, mas é isso, né? Então, contextos ajudam, redes de apoio e contextos nos ajudam a vencer algumas barreiras nesse sentido, né? Exatamente. Assim, ela comentando, né, eu me recordo, por exemplo, o projeto de extensão que eu tenho aqui na universidade é de literatura infantil e juvenil negra, né? A gente trabalha com literatura infantil e juvenil negra nas escolas. E é muito isso, porque às vezes as pessoas perguntam, né, como criar um filho não racista? Como criar um filho não machista? Eu falei assim, você tem que fazer com que seu filho esteja em ambientes em que ele possa ter contato com culturas diferentes, com pessoas diferentes, né? Porque senão ele cresce ali naquele meio achando que... E quando a gente leva, né, os livros e tal, é sempre um trabalho muito fantástico, assim, porque são livros que eles não têm acesso, não chegam, né, às bibliotecas, aos lugares, e realmente eles provocam uma mudança muito grande, né? Porque ali eles estão tendo contato com figuras diferentes, com ilustrações diferentes, com contextos diferentes, com histórias diferentes, e que vão promovendo, né, situações novas, né? E eu particularmente, eu acredito muito nessa moçada que tá, acho que a Bianca também, né? Porque eu não sei... eu falo assim que eu acho que coisas que eu escutava muito na minha adolescência, hoje eu não vejo, mas pelo menos o que a gente vê assim na molecada conversando e tal, as rodinhas, o próprio aluno que chega na universidade hoje, né, ele é totalmente diferente daquele colega que a gente teve há anos atrás. Ai, que né? bom ouvir isso de vocês. Eu acredito muito, assim, eu acredito muito nessa molecada, assim, eu acho que eles são agentes de mudança, assim, né? Eles trazem coisas para nós muito interessantes. Eles não, né? Eu acho que a universidade hoje está tendo que lidar com uma questão que é nova para nós, né? Assim, para o contexto universitário, que não é nova, né? Que é essa questão, por exemplo, de gênero, de alunos e alunas trans, de nome social, que é algo novo, porque agora que a lei foi lançada, enfim, então a universidade está tendo, né, que lidar com essas novas questões. E eu vejo que assim, é muito simples, assim, sabe? E eu vejo que talvez para colegas meus de trabalho, que para eles é muito mais difícil. Eu falo, gente, mas para mim é tão simples chamar a pessoa pelo nome que ela quer ser chamada. Chamar pelo gênero que ela se identifica. Eu falo, gente, pra mim é tão simples, né? E eu vejo umas discussões ali que eu falo, gente, vocês estão velhos mesmo, né? Porque os jovens, eles estão dando conta disso com muita tranquilidade e naturalidade. E naturalidade, e me dá uma tranquilidade muito grande que eu falo assim, gente, realmente eu acho que esse mundo tem jeito, né? Acho a geração que tá chegando aí. Exato, e é isso, né, dos filhos de vocês que vocês estavam comentando, porque eles estão tendo acesso a coisas que a gente demorou muito para ter, né? A gente não tinha internet com muita facilidade, a gente não, né? E eles estão tendo acesso a coisas, e para eles a discussão é muito mais simples, e para nós, né, assim, né, não eu, mas assim, a nossa geração, eu vejo que coloca problema onde não tem, né? E o espaço que transforma, como vocês falaram, né? Esse espaço acadêmico, esse espaço científico, enfim, é um ambiente transformador. Um ambiente transformador que não está aberto à transformação tem alguma coisa estranha, né? E eu acredito numa ciência assim. Essa ciência que é financiada por dinheiro público e que produz algo que vai, de alguma forma, afetar positivamente na sociedade, né? Eu acredito nesse tipo de ciência, nesse tipo de pesquisa, nesse tipo de conhecimento. E, querendo ou não, o fato de nós termos mulheres negras, trans, de diversas orientações sexuais produzindo, né, lá na mão no laboratório, com a mão no computador, pesquisando, produzindo esse conhecimento, a gente gera
conhecimentos novos para a universidade, porque enquanto estava aquele conhecimento todo preso na mão de homens brancos, velhos, a coisa ficava ali, né? A partir do momento que a gente tem, e por isso que é tão importante a gente mudar de alguma forma, né, esses dados, né, de poucas mulheres negras, de poucas mulheres ocupando esses espaços, porque a partir do momento que a gente muda esse dado, a gente muda o que é entendido como ciência, o que é entendido como conhecimento, o que é entendido como verdade, que é, de alguma forma, o que molda a universidade, a sociedade de maneira geral, porque é o que vai para a escola básica, é o que vai para as discussões, é o que está sendo discutido nos congressos, né? Então, por exemplo, a gente ter uma ministra da Ciência e Tecnologia, uma mulher ali, né? Isso muda completamente as coisas, né? Então, assim, há um tempo atrás, a licença maternidade começou a ser colocada no Lattes. Então, assim, porque homens, você vê o currículo Lattes de homem, tá lá, produção. Agora, por exemplo, a Bianca, né? Ela tem o direito de colocar lá no currículo Lattes dela, tal período, licença maternidade. Existe um gap, né? De Exato. Produção. Você tá na produção, para. E daqui a pouco para. E daí vai dizer assim, nossa, você não é capaz, porque você parou. Não, eu tive... Então, tive assim, filhos. Mas depende ainda do olhar de quem vai avaliar o teu currículo. Exato. Que entenda isso como normal. E é por isso que a gente tem que ter. Espero que esse olhar seja de uma mulher, né? Ou de homens criados por vocês. Exatamente, né? Que a gente tá botando fé aqui, né, Amanda? De homens criados por vocês. Sim. Porque eu acho que é essa a lógica, né? Mulheres ocupando o máximo que puder. E aí, quando elas ocupam, que elas possam encontrar como companheiros de trabalho, de pesquisa, de universidade, homens que entendam que aquele lugar não é só deles. Não, e tem a pesquisa lá que fala, né, de que meninas até 5 anos são mais sonhadoras, tal, e daí depois que elas entram num nível mais racional, digamos assim, elas não falam que elas querem ser presidente e tal. E isso é representatividade. Você falou, uma ministra, então eu também posso ser? Exato. Né? Porque antigamente, eu lembro quando era criança, mas mulher pode ser presidente? Né? Nunca vi. Né? Então, é isso. A gente precisa, sim, ocupar mais espaços e dar exemplo, né? E abrir mais espaço para outras mulheres também. Exato. Cá, vamos pro próximo bloco? Bora. A gente tá encerrando aqui, tá, meninas? Se deixar, a gente fica, né? A gente fica 3 dias. Mas vamos fazendo. A gente tem o nosso último bloco aqui, o penúltimo, né? Que depois a gente tem um momento final, onde a gente chama de Vamos Galera Mulheres, né? Que a gente pede para que as nossas convidadas deem dicas práticas mesmo. Então, se vocês pudessem hoje chegar para mulheres que querem entrar nesse universo acadêmico, mas têm receio, não sabem se podem, se são capazes, o que vocês falariam para essas mulheres? Dicas práticas. Acho que a primeira dica prática é busque dentro do teu contexto alguém que faça sentido, a sua professora que oriente, né? Maravilha. Entre em um programa de iniciação científica até para entender como funciona, esteja no meio, lógico, né? Mestrado, doutorado necessário, né? Fundamental a formação, mas faça isso no tempo que fizer sentido para você. Né? Não se sinta necessariamente ali, eu preciso fazer mestrado agora, já terminado. Não precisa, eu não fiz e muitas não fazem. Respeite o teu tempo, se for o seu tempo de ter filhos, tenha, não espere o melhor momento, né? As coisas acontecem. Então, vou respirar agora. Respira. Respirar melhor. Mas a gente precisa. A gente não pode ver isso como um problema. Não, né? Porque se a gente começar a ver isso como um problema, já começou errado. O desânimo acontece em vários momentos, a gente desanima e daí a gente precisa, né? Eu vejo isso muito com as minhas alunas, em vários momentos elas desanimam, e
E daí eu acho que é o nosso papel, e por isso que é importante um bom orientador que faça sentido para você, porque o orientador, mais do que aquela figura de quem cobra, e parece um ditador, né? A gente como orientador parece um ditador, mas é buscar, é trazer de volta. Não, para um pouquinho, respira, resolve esse problema, daqui a pouco você vai decidir diferente e vai ver que tudo, né, eu te ajudo aqui, é esse olhar, sabe? Às vezes eu falo, a gente tem que ser um pouco mãe, sabe? E ser professor é a gente ser um pouco mãe, sabe? Entender, trazer, parece... Você não se sente, Amanda, meio pata-choca, assim? Você vai trazendo, entendeu? Lotado de filhotinho. Uma aluna minha me fala assim, né, prof, que eu sou tua filhotinha? É porque a gente fica assim, sabe? Cuidando ali para que tudo realmente possa dar certo, né? Possa fazer sentido, enfim. E esse serzinho possa transformar, né? E você, Amanda? Eu acho que a Bianca falou bastante coisa, assim, eu concordo com tudo que ela falou. Eu acho que o principal, assim, de dica prática mesmo é a gente entender que aquele lugar é nosso, independente do momento da vida que você tiver, enfim, esse lugar é seu, você pode ocupar, tá? E aí, como elas falaram assim, o fato de você ser mãe ou ser isso, ser aquilo, isso não é um impedimento, isso é caminhos para você seguir, né? Eu lembro de uma aluna de TCC que ela engravidou no último ano de faculdade e ela falando, professora, eu acho que eu não vou conseguir. Eu falei, não, você vai com o seu tempo. Ela, mas eu tenho que terminar meu TCC tudo antes porque eu vou parir tal dia. Eu falei, não. Você tenta fazer, se não der, a gente tem mais um semestre. Você vai parir sua criança, cuida, depois do próximo semestre a gente volta, né? E aí, mania de mulher de querer resolver tudo. Exato. E eu acho que é isso, assim, né? Porque a gente sempre tem esse sentimento que a gente está atrasado, de que a gente está... Porque a academia e a sociedade, de maneira geral, faz isso com a gente. A academia, ela exige prazos e coisas, né? E o meu trabalho é justamente tentar que as pessoas entendam que a academia pode sim ser afetiva, que a academia pode sim ser um lugar de acolhimento, de diversidades, né? Que você pode trabalhar no seu tempo, né? E uma dica prática que eu daria também é tentar pesquisar editais, políticas públicas, programas de fomento de maneira geral, porque eles existem, eles estão aí, né? Então eu sempre falo, mas você não, vai em tal edital, tem um edital assim que é a sua cara, consegue uma bolsa, vai fazer não sei o quê. Não, tem tal programa que tem cotas de tal jeito, usa esse direito é seu, conquistado para você, vai atrás. Então, essa dica prática eu também daria, assim, né? Porque a universidade, ela existe milhões de siglas, coisas que às vezes a gente não entende, mas senta, pesquisa, vai descobrir o que é CAPES, o que é CNPq, o que é Fundação Araucária, o que é não sei o que, vai descobrir o que é isso e vai também tentando ir por esses caminhos que existem também, né? E lógico, primeiro, entenda se aquele caminho é para você, porque não é todo mundo, a vida acadêmica não é para todo mundo e tá tudo bem também. Isso aí. Tem gente, eu tenho várias amigas que falam assim, Amanda, eu gosto de ser professora, eu sou chão de fábrica, eu gosto de estar lá com os meus alunos, eu não gosto de pesquisar, não gosto de publicar artigo, não. Então a academia não é para você, né? Você gosta de exercer sua profissão em outro lugar e tá ótimo. Eu gosto de ser pesquisador, então é aqui. Então, porque às vezes as pessoas acham que é o único caminho possível e não é. Existem diversos caminhos pra gente ser feliz, pra gente estar onde a gente quer estar, né? Isso aí. Se sentir realizada. Se sentir realizada, entendendo isso, que cada um tem seu tempo.
A academia não é esse bicho de 7 cabeças que pregam, sabe? Ele pode ser um lugar afetivo, gostoso. Talvez a sua experiência tenha sido terrível, mas não é em todo lugar assim, tá? Você pode encontrar uma Bianca, você pode encontrar uma Amanda, você pode encontrar pessoas no seu caminho que vão te ajudar a entender que a academia é um lugar possível para todos, né? E para todos, enfim. E compreender, né, de alguma forma, o que te faz, o que te encanta, né? O que você está fazendo ali. Porque também pesquisar algo que você não gosta não vai ser bom para você. Você ficar 2 anos, 4 anos da sua vida estudando algo que você não gosta, só porque seu orientador... Não faz sentido. Não faz sentido. Não, busque primeiro algo que você goste. Entenda o que é uma pós-graduação, entenda o que é um mestrado, entenda o que é o doutorado, entenda o que é uma rotina de professor universitário e veja se isso é para você. Perfeito. Se for, vai, corre atrás, Se joga. se joga, que vai dar certo no final. Meninas, a gente chegou ao final aqui do nosso podcast e eu tenho certeza, não preciso, só olhando para cá, né, a gente só no olhar já vê assim o quanto a gente aprendeu aqui com vocês. Então, muito obrigada por terem compartilhado as histórias de vocês, por terem compartilhado o contexto de vocês. Com certeza está inspirando muitas mulheres e homens também que estão nos ouvindo, nos assistindo agora. E aí, pra gente fechar com chave de ouro, com as nossas bebidas aqui, o chá misturado Gente, eu fui a única que terminou a taça aqui. Essa taça estava menor. Tá vendo? Boa, Bianca, boa, gostei. Eu vou colocar mais. Pra Pronto. gente ver essa mistureba, quem tá vendo aqui a gente, ó, tem vinho, Gente, tem tem tudo, chá, água. tem água. É diversidade, né? Diversidade aqui de bebidas. Então, pra gente fechar com chave de ouro, a gente vai brindar a esse final aqui, a tudo que nós conversamos, pra mandar aí essas energias positivas, né? A gente tenha cada vez mais mulheres representando e sendo representadas assim como vocês. Parabéns pela coragem de vocês, né? Pela representação toda que vocês fazem. Tenho certeza que vocês inspiram muitas mulheres aqui. Então, eu quero que cada uma de vocês agora escolha ao que vocês vão brindar. Pra gente terminar. Você sabe que brinde é potente, né? poderoso, né? É poderoso. Poderoso. Bianca, queremos começar com você. O que você vai brindar? Vamos então brindar a que outras mulheres, né, percebam, né, o quanto podem transformar os seus contextos, os seus filhos, homens. Eu quero brindar ao poder da transformação, que a gente tenha aí uma geração melhor do que a gente tem hoje. E você, Amanda? Bom, eu quero brindar as mulheres, né, as minhas ancestrais principalmente, né, as minhas mais velhas e as mais novas que estão chegando aí, essa geração potente de mulheres e de mulheres negras, e a gente vai mudar essa estatística aí, tá? A gente vai ocupar tudo isso aqui e vão continuar produzindo conhecimento real, potente, que vai mudar a vida das pessoas. Um brinde.